Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios. Hoje vamos, se Deus assim permitir, concluir o capítulo 1 desta carta. Efésios 1, 15 ao 23. Assim diz a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vocês, mencionando-os nas minhas orações. Peço ao Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nos capacita, Senhor, tem misericórdia de nós, para que nós possamos, de fato, aplicar essas verdades em nossas vidas. Tem misericórdia de nós nesta noite. Nos abençoa, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, muitas vezes, a vida cristã, podemos chegar a esse nível, se não já chegamos, podemos achar a vida cristã presente monótona, sem graça. Não está acontecendo tanta coisa aqui que me torne uma pessoa empolgada com o Evangelho, digamos assim, torne uma pessoa empolgada com a vida cristã, uma vida espiritual monótona. E aí, muitas pessoas ligam o piloto automático. Vem para a igreja porque tem que vir, chega uma fase que a gente ouve aquelas verdades bíblicas, às vezes verdades tão preciosas, mas a gente está ali apenas balançando a cabeça, não tem tanto esmero, não tem tanta dedicação. Isso pode acontecer por N motivos, talvez porque nós fomos sugados pelas circunstâncias da vida, o trabalho está muito pesado, problema em casa, um problema mais emocional, talvez uma doença. E aí a gente trata meio que a igreja como um simples ok ali na agenda, onde a gente coloca ok e pronto, não, pelo menos eu fui para a igreja uma vez por semana. Muitas vezes nos comportamos até como um time de futebol. Pense num time de futebol que nunca mais ganhou nada. E aí ele só fica pensando nas coisas que ele ganhou no passado, né? Nos títulos anteriores. Eu lembro quando fulano jogava aqui e a gente ganhou o campeonato tal, e para o futuro não tem nenhuma perspectiva, ele virou um museu, né? Virou ali um museu de pensar só nos títulos anteriores.
e não se pensa mais no presente, não se pensa mais no futuro. Muitas vezes a gente chegou a essa situação na caminhada cristã. A gente lembra que no passado a gente era muito engajado, a gente era jovem, e aí a gente tinha muito tempo e a gente fazia muita coisa para Deus, a gente se unia e aí tinha mais tempo, e não era como agora que tem trabalho, que tem família. E como eu era engajado na igreja, no trabalho da igreja, no passado, no presente, não tem como eu fazer isso. E no futuro eu me vejo trabalhando mais e trabalhando mais fora e trabalhando menos na igreja do Senhor. E é sobre isso que Paulo, na verdade é uma oração de Paulo aqui, dos versículos 15 a 23, ele vai falar sobre qual é a nossa função no presente. Qual é a nossa função no presente? Há 15 dias atrás, nós vimos aqui sobre a terceira pessoa da Trindade, a bênção da conversão, porque o Espírito Santo atua na nossa conversão, nós vimos isso. E isso aconteceu no passado também, embora não foi um passado tão passado quanto a morte e ressurreição de Cristo e o decreto do Pai, mas foi um passado, foram alguns meses ou alguns anos que nós fomos convertidos, e nesse momento nós vimos que o Espírito Santo nos deu ouvidos novos, porque estávamos mortos, e morto não ouve. Ele nos deu novos ouvidos. Ele nos fez crer. Agora nós olhamos, ouvimos a verdade e nós cremos. E também recebemos um selo. E ele também é o nosso penhor. Ele passou a habitar em nós. A mensagem do Evangelho, irmãos, esse é um desafio para qualquer pregador, é tornar qualquer texto complexo, simples para a igreja. A gente olhar para essas verdades que são tão profundas, mas eu preciso tornar eles simples, fáceis de entender. Mas o Evangelho é isso, ele é simples, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo. Quando a gente olha essas verdades, existe uma profundidade, uma infinidade de conteúdo, digamos assim, nessas revelações. E a gente viu nas pregações passadas, antes da gente crer, antes dessa obra do Espírito Santo acontecer na nossa vida, uma obra existiu muito antes. A obra do Pai. A obra para que isso fosse possível. Ocorreu há muito tempo atrás, para que hoje eu cresça. O passado foi fundamental. Na verdade, quando nem existia início, quando nem existia tempo, Deus decretou todas as coisas. O Pai decretou, por causa disso o Filho, ele veio no tempo, na plenitude dos tempos, ele pagou a dívida daqueles que o Pai decretou e escolheu e elegeu. A ideia é essa, daqueles que o Pai elegeu. E essa história só chega até você e impacta você por causa do Espírito Santo. Impacta você e não impacta o ímpio. Esse passado crucial que você precisa entender, ele impacta você e não impacta o ímpio por causa do Espírito Santo. Por isso que arrependimento é fundamental nas nossas vidas. Arrependimento é crucial. Quanto maior o arrependimento, maior a alegria que nós temos de entender o quão nós somos perdoados por Deus. Por isso que é importante a confissão de pecados. E no final, como diz o versículo 14, o versículo anterior à nossa passagem, nós fomos selados no 13 e o Espírito Santo é o nosso penhor. Eu falei isso para vocês, é a nossa garantia, é a garantia da nossa salvação. É por isso que ele habita em nós. É por isso que é assim que nós entendemos por sermos batizados com o Espírito Santo. A partir do momento da nossa conversão, nós somos batizados com o Espírito Santo, porque ele agora passa a habitar em nós. Mas tudo isso foi no passado. Só existe grandeza no passado? Só existe glória no passado?
Não há nada de novo agora. Não há nada de novo daqui para frente. E a carta de Paulo aos Efésios, além de falar do glorioso passado, também vai falar do nosso glorioso presente e do nosso glorioso futuro. As grandezas e as bênçãos do Senhor para o hoje. É bem verdade, como eu já disse a vocês, versículos 13 a 14, tem as 3 maiores bênçãos dessa carta, que são as bênçãos da Trindade. Elas são as maiores, mas elas não são as únicas. A eleição do Pai, grande bênção. A graça do Filho em executar a sua obra, grande bênção. E a prática da esperança nessa terra, que é o Espírito Santo que nos dá, também grande bênção. As 3 maiores bênçãos estão dos versículos 3 a 14, mas existem mais bênçãos. Assim como um time que só fica pensando no passado, ele só olha para o passado, a gente só ganhou no passado, e como era bom, ele não tem nenhuma perspectiva de futuro. Muitas vezes nós podemos nos comportar desse jeito. E por que nós não conseguimos enxergar as bênçãos do futuro? O que é que está nos impedindo de enxergarmos? Qual é o problema? Que a gente não tem ânimo, que nos faltou esse ânimo. E Paulo vai tentar identificar a raiz desse problema e também nos dar a solução. Paulo diz no versículo 15: por isso também eu, tendo ouvido a respeito da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Primeira coisa que Paulo está dizendo: eu sei que vocês são crentes, eu sei que vocês têm fé, e eu estou muito agradecido por isso. Primeira coisa que ele fala diretamente para os Efésios, depois de falar das bênçãos da Trindade: eu tenho ouvido falar que vocês exercem amor uns para com os outros. E essa é uma consequência de uma pessoa que tem fé. Então Paulo diz: eu sei que vocês são eleitos, vocês praticam amor. Amor é uma grande virtude. Ele já havia falado para nós em 1 Coríntios 13. Olha, fé, esperança e amor. Mas o amor é o maior. Por quê? Porque o amor jamais acaba. O amor é eterno. Fé, a gente não vai precisar de fé no céu. A gente não vai precisar de esperança no céu, porque estamos vivendo a esperança. Estamos olhando ali aquilo que cremos aqui na terra. Mas amor não. O amor jamais acaba. E vocês praticam esse amor. Vocês têm fé e vocês têm amor. Eu vejo isso em vocês. Eu vejo as bênçãos da Trindade sendo derramada na vida de vocês. Mas falta uma coisa neles. Versículo 16, ele está dizendo que está grato. Não cesso de dar graças por vocês, mencionando nas minhas orações. Eu oro por vocês e eu agradeço por causa da fé e por causa do amor de vocês. Mas Paulo vai começar a pedir por esses irmãos. E Paulo vai pedir uma coisa muito específica e que é crucial para toda vida espiritual. Uma das coisas muito interessantes aqui é que às vezes a gente pode só cometer esse equívoco, talvez, ou até uma forma, algo cultural ou tradição mesmo. A gente só orar pelo outro quando ele está com algum problema físico, né? A gente está na nossa oração lá e a gente só lembra de fulano porque ele pediu aqui na reunião de oração que estava doente, ou a mãe dele estava doente, ou o familiar dele estava doente. Aí a gente lembra de orar por ele. Mas raramente a gente lembra do outro para pedir para ele ter sabedoria, para que a fé dele cresça mais. É mais quando ele pediu por alguma coisa específica, está com algum problema no trabalho, está com uma coisa... Não, veja o exemplo de Paulo. Paulo não está pedindo por nada físico aqui para os Efésios. Paulo não está pedindo por nada que alguém está doente, nada disso. Ele está pedindo por fortalecimento espiritual. Que tipo de fortalecimento espiritual? Então, só para a gente entender, enquanto os versículos 3 a 14, ele é o maior parágrafo do Novo Testamento, eu já falei isso várias vezes,
que fala das bênçãos da Trindade. Versículos 15 ao 23, nós temos aqui a maior junção de sinônimos da Bíblia. Paulo aqui, ele quer falar sobre uma mesma coisa e ele procura palavras diferentes para falar sobre a mesma coisa. Ele vai fazer isso duas vezes aqui nessa passagem. Ele vai fazer no versículo 17 e 18, e ele vai fazer no versículo 19. Para uma coisa no versículo 17 e 18, e para outra coisa no versículo 19. Ele vai juntar uma série de sinônimos no mesmo versículo, e no versículo 19, numa mesma frase. E nós sabemos o que é o sinônimo, o que é a repetição, é a ênfase que ele quer dar. Então, para ele não repetir a mesma palavra, ele vai usando sinônimos da mesma palavra, porque ele quer enfatizar algo muito importante. Logo, então, nós temos só no capítulo 1, Efésios é a carta onde tudo é mais. É o maior parágrafo do Novo Testamento. É a maior passagem de sinônimos da Bíblia. Efésios é pequeno, mas ele é muito profundo. E o que é que ele está pedindo em primeira instância? Ele já agradeceu pela fé e pelo amor deles. Versículo 17, ele vai pedir: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo e Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele pede Sofia. Sofia quer dizer sabedoria, em primeiro lugar. Eu estou pedindo Sofia para vocês. Ele pede revelação, que é o sinônimo da sabedoria. Eu quero sabedoria, eu peço para os irmãos, eu peço revelação, eu peço pleno conhecimento dele. São sinônimos aqui, ele está pedindo tudo isso aqui, é sabedoria. Eu peço Sofia, eu peço revelação, que aqui é traduzido curiosamente por Apocalipse. Ou seja, é uma poderosa revelação. Eu peço o pleno conhecimento, que é crucial, que aqui é traduzido por epignoses. Epignose é uma palavra muito curiosa no grego. Era usada, muito usada, para falar do segredo de alguma seita no mundo grego. É a epignose daquela seita. Qual é a epignose da maçonaria? Qual é a epignose da Rosa Cruz? Que ele usa outro termo aqui em várias outras cartas como mistério. É o mistério. Qual é o grande mistério? O mistério é o Evangelho. É você entender o Evangelho. É o grande segredo. Ele está se apropriando aqui de um termo grego muito usado. Minha oração é para que vocês entendam a sabedoria, a revelação, o pleno conhecimento. Aqui é uma tradução fiel, né? É bem fiel. É um conhecimento pleno mesmo. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que, olha, mais uma vez, para que vocês saibam, é sabedoria, qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. É profundo, é majestoso o que eu quero que vocês busquem. Isso é a herança de vocês. É um pleno conhecimento que transcende. Para quê? Porque eu estou orando por isso para vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês. Mais uma vez a palavra esperança aqui. Essa palavra esperança, ela aponta para frente. Ele está dizendo, olha, eu estou orando pela vida de vocês daqui para frente. O passado ele foi magnífico. Sem o passado não estaríamos aqui. Mas agora, olhem para o futuro. Olhem para a esperança. A esperança de quê? Da vossa vocação. É justamente o desenvolvimento da salvação de vocês. Paulo aprofunda isso em Filipenses. Paulo aprofunda isso aos Colossenses. E ele vai falar isso em Efésios também. É da conversão de vocês para frente.
E o que vocês são aqui? Nós somos estrangeiros, irmãos. Não somos salvos para esse mundo. Por que Deus nos salvou? Amor. Nós vimos isso. Por que Ele nos elegeu? Amor incondicional, inexplicável. Esse é o principal motivo. Amor incondicional. Mas também uma das coisas que Deus fez para nos eleger, nos escolher e nos separar para a glória, para o céu, é porque Ele tem planos para nós no mundo vindouro também. Não ache que lá você vai ficar sem fazer nada. Deus tem um plano para você aqui, porque se você está vivo, você ainda tem que glorificar a Deus até você morrer. Então Deus tem planos para você aqui. Mas aqui é muito pequeno comparado ao que Ele tem para você lá no céu, no mundo vindouro. Ele tem planos para você lá. Por isso que Ele salvou você. Por isso que o Filho morreu por você. Pense numa viagem. Você faz um intercâmbio. E a gente sabe, o intercâmbio você uma hora vai voltar. Só se você resolver ficar lá. Tem casos e casos. Mas geralmente você vai voltar. É um intercâmbio. Ou é um curso de uma faculdade que você vai passar 4, 5 meses. E você vai ter que voltar. Vou usar o exemplo do pastor Vinícius. Pastor Vinícius, ele foi para Greenville. E mesmo que pastor Vinícius queira morar nos Estados Unidos, existe uma regra lá em Greenville que, olha, você pelo menos tem que passar uns anos no lugar onde mandou você. Para você meio que recompensar o investimento que fizeram em você. Então você pode até vir para cá depois. Mas é fundamental que você volte. E você trabalhe lá no local que Ele enviou. Então, foi lá, mas sabe que vai voltar. Se você sabe que vai voltar, você não edifica uma casa enorme lá fora, com móveis planejados e uma coisa, só se você quiser vender depois. Mas você sabe que vai voltar. Você não vai ficar investindo tanto lá fora. Você vai voltar e lá você não tem jeito. Você vai ser tratado como um estrangeiro. Por mais cordial que a pessoa seja, ela sabe que você é um estrangeiro. A sua cultura, ela é diferente. Pense nisso na vida cristã. Aqui você é um estrangeiro. Você pode ter a sua casa, você pode edificar, você pode ter as coisas, mas não se apegue a nada disso, porque você não vai levar nada disso. Você não leva nada disso. Você não leva nem a roupa do corpo. Você pode ter os seus investimentos, você pode ter a sua bela casa. E pessoas fazem isso não só para elas, mas para os filhos que vão ficar quando eles forem. E isso não é pecado. Mas cuidado para o seu tesouro não estar aqui fincado na terra. Porque você não vai passar muito tempo aqui, comparado à sua eternidade. E você aqui é um estrangeiro. Você vai morar na glória. Então veja, irmãos, nós estamos contemplando as grandezas do futuro. A grandeza do futuro é o céu. Veja, ele fala aqui da herança que você vai possuir. É uma terra que você vai possuir. E eu garanto a você que essa terra não é lá na Palestina, como foi com os hebreus. Não é a terra na Palestina, é um novo céu e uma nova terra. Essa terra prometida não é mais Canaã propriamente dita. É um novo céu e uma nova terra. Ele quer dizer assim, veja como o seu futuro, o futuro de vocês é grandioso, como vocês não devem perder o ânimo, porque a vocação de vocês e a herança que vocês vão receber, ela é sem medida. Ele tem grandezas para o futuro. Mas e o presente? O presente é só o deserto. Enquanto a gente não chega na terra prometida, a gente fica o quê? Agonizando porque está no deserto. Será que é isso? Será que Deus quer isso para as nossas vidas aqui na terra? E veja, assim como nós tivemos 4 expressões, né, para falar sobre conhecimento, sabedoria, você entender aqui a grandeza desse saber. Temos 4 sinônimos basicamente nos versículos 17 e 18. Temos 6 sinônimos só no versículo 19 para falar de outra coisa. Temos 6 sinônimos para falar sobre o poder de Deus. É a maior ênfase do texto. Ele está falando da sabedoria, ele enfatizou, mas ele quer que você foque mais no versículo 19, em toda essa perícope aqui.
Veja o versículo 19. O qual é a suprema grandeza. Se é supremo, é grande. Se é grande, é supremo. A suprema grandeza do quê? Do seu poder. É o poder de Deus sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia. Isso aqui também é traduzido por energia. Esse poder tem uma energia muito grande da força do seu poder. Tudo aqui é poder. Supremo, grandioso, é o seu poder, segundo a eficácia do seu poder e a força do seu poder. Do seu poder são sinônimos, são 6 sinônimos. São 6 palavras para falar a mesma coisa, para falar do poder de Deus. Ou seja, oração de Paulo: estou muito feliz pelo amor e pela fé de vocês, mas não basta amor e não basta só fé, tem que ter poder. O que vocês precisam é do poder de Deus. E quais são as características desse poder? Paulo continua. Olha, é o poder que Deus exerceu em Cristo. Versículo 20. Que poder é esse? Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. 2 características desse grande poder. O que foi que esse poder fez por vocês? Ressuscitou Jesus dentre os mortos. E segundo, pegou ele e fez ele sentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Foi isso que esse grande poder de 6 sinônimos ele fez. Na teologia, nós dizemos que Deus manifestou muito poder quando criou, mas ele manifestou mais poder quando ressuscitou Jesus. E pense na criação. Não é fácil criar as coisas, criar do nada. Só Deus cria do nada. Foi uma grande manifestação de poder. Mas muito mais foi quando ele ressuscita alguém. Por quê? Porque o poder de ressuscitar é mais forte do que o poder de criar. Porque a gente só ressuscita o que está morto. A gente só ressuscita o que se acabou. Pense em Lázaro. Lázaro, 4 dias. Não tem jeito mais. Você passa perto lá do túmulo e já está cheirando mal. Está morto. Não tem jeito. E daquilo ali, o poder de Deus é capaz de recriar. Ele não tem poder só para criar. Ele mostrou ser muito poderoso quando ele criou, mas ele faz mais. Ele recria. É um poder, uma manifestação de poder maior. O maior poder já manifestado na história foi no domingo de Páscoa. Esse é o fato que ele está dizendo aqui. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Ele vem agora para a vida eterna, absolutamente vitorioso. Essa é a cena que ele está construindo aqui. Ele está construindo a cena do Jesus ressurreto, do Jesus com o poder completo dado pelo Pai. E não parou por aí. Depois da ressurreição, esse poder com toda a força, esse poder grande e supremo, ele fez o Filho sentar à destra de Deus Pai. Sentou à sua direita. Agora todo o poder de Deus, entenda isso, ele está concentrado em Cristo. Ele foi dado a Cristo. Toda a autoridade está concentrada em Cristo, no céu e na terra. É isso que ele vai dizer: toda a autoridade me foi dada. Por isso temos a conclusão: por que confrontá-lo? O que é mais poderoso do que isso? O que é mais poderoso do que o Filho com todo o poder do Pai sentado à sua direita? Esse é o poder que ele quer que a gente entenda aqui. Ele está sentado à destra de Deus Pai, com todo o poder possível e impossível. E esse poder está acontecendo agora, ele está em ação. É o seu presente, é o meu presente. Ele está agora sentado à destra de Deus Pai. Isso está acontecendo agora. Tem uma informação no versículo 19, que talvez tenha passado despercebida, nessa sequência de sinônimos.
Quando ele não repete, ele está dizendo assim, ó, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Veja, esse poder, olha a informação, ele está sobre nós. Esse grande poder de ressuscitar mortos e fazer o Filho sentar à direita de Deus, ele opera sobre nós. Eu e você temos acesso a esse poder. É isso que a palavra está dizendo. Como assim? Eu tenho acesso a esse poder? Cadê eu usando esse poder? Como assim? Será que a gente precisa de um ritual para acessar esse poder? A gente precisa passar por algum rito de iniciação? Como assim eu tenho poder? Não. É algo dado por Deus para todos nós. E o que é que nós precisamos fazer para adquirir esse poder? Nós precisamos orar. Nós precisamos fazer o que Paulo está fazendo aqui nesse momento. E está pedindo para os efésios, para que eles tenham a sabedoria desse poder, o conhecimento desse poder. Como vimos na escola dominical hoje de manhã, oração é o meio de graça. É fundamental nós orarmos, sabendo que Deus já decretou todas as coisas. É isso que Paulo está fazendo exatamente para esses irmãos. É isso que esses irmãos têm que fazer para Paulo. E é isso que nós devemos fazer para a igreja. Que essa igreja adquira o conhecimento desse glorioso, de tamanho poder. E agora não tem jeito. Ele é o ser mais poderoso do mundo. É o que ele diz no versículo 21. Acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo o nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro. Olha como ele está falando de presente e futuro. Ele não está mais nem falando de passado. Não só agora, mas também no futuro. Agora e no futuro. Nada é mais poderoso. Pense num ser mais poderoso do mundo. Todo o poder que você possa imaginar, ele é uma série B, comparado a Jesus. Tudo está debaixo do pé de Jesus. Essa é a figura aqui. Tudo está debaixo da bota de Cristo. Ele é o ser mais poderoso do mundo. Versículos 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Aqui nós temos grandes afirmações nessa oração, mas também informações complexas, irmãos. Os versículos 22 e 23, eles são um tanto complexos. Olha, ele está deixando claro aqui, Cristo tem toda a autoridade está debaixo dos seus pés. Pense em algo muito poderoso. Um dia desse eu estava assistindo uma série que estava falando sobre buraco negro. E o buraco negro é muito poderoso, a força gravitacional dele é extremamente poderosa, puxa tudo. Se você estiver perto do buraco negro, nada escapa dele. É uma força gravitacional que pega você, e Deus nos livre de um buraco negro perto do sistema solar. É algo terrível. Pense em tamanho poder, em tamanha força, está debaixo do pé de Jesus. Pense numa pessoa, a autoridade máxima, ele pode apertar um botão em um míssil em outra nação. Tamanho é o poder dele, poder de decisão. Ele é muito poderoso. Ele tem muitas vidas nas suas mãos. Pense nessa pessoa. Está debaixo do pé de Jesus. Ele é muito poderoso. Mas agora ele nos diz, para que todo esse poder? Para ser o cabeça de todas as coisas, nos deu a igreja. E para ser o cabeça de todas as coisas, nos deu a igreja. Claro, ele é o cabeça da igreja. A gente já viu isso em vários lugares, dessa expressão. Ele é a maior autoridade da igreja. Deus deu a igreja ao Filho. No passado ele morreu pela igreja. E hoje ele é o pastor da igreja. Ele é o maior pastor da igreja. Mas agora, no versículo 23, ele nos diz que a igreja também é o seu corpo. E é aí que o negócio começa a ficar um pouquinho complicado. Ele é o cabeça, mas ao mesmo tempo a igreja é o seu corpo. Depois ele me termina com
a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Como assim? Ele é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Enche o quê? Enche a igreja. Enche de quê? Enche de poder. Ele ainda está falando, né, de poder aqui, ou ele não está falando? Numa primeira leitura, você pode entender, poxa, eu acho que Paulo faltou algumas palavras aqui nessa oração. Ele não explicou tanto, principalmente essa última parte aqui. Talvez ele sabia, mas ele não escreveu. Esqueceu de escrever. E nós não podemos pensar isso numa pessoa que foi inspirada pelo Espírito Santo. Ah, não, está incompleto aqui. Ele até sabia. Tem alguns comentários que falam que ele nem sabia direito a profundidade do que ele estava escrevendo. Eu também acho que isso é um equívoco. O que é que Paulo ele quer dizer com essas verdades aqui no final? Vamos lá. Cristo, ele é o cabeça, como eu falei, e ao mesmo tempo a igreja é o seu corpo. Primeiro, existe uma cabeça aqui, e existe um corpo que é comandado por essa cabeça. Isso é fácil de entender. Então a gente não pode pensar num corpo, imagine um corpo, que ele faz alguma coisa à parte do que a cabeça manda. Todo o comando do corpo parte da cabeça. Mesmo quando uma pessoa diz assim, rapaz, para de pensar com o coração e pensa com a cabeça, né? Seja racional, para de ser emotivo. Ou no coração estão todos os sentimentos, mas é na cabeça que está o racional. Não, está tudo na cabeça. Na verdade, o coração é o órgão que bombeia o sangue. Mas está tudo na cabeça, os sentimentos e o racional, digamos assim. Tudo parte da cabeça. A maior autoridade do nosso corpo é a cabeça. Então, é de lá que sai tudo. Como o corpo obtém as coisas da cabeça? Essa é a questão. Como é que o nosso corpo, ele adquire as coisas e os benefícios que a cabeça nos traz? Essa é a analogia para a gente entender e explicar como é que Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Pense comigo, como é que o pé, ele obtém o comando para andar e a mão obtém o comando para pegar? É muito simples. É muito simples. É só a mão e o pé estarem ligados à cabeça. Você precisa estar ligado diretamente com a cabeça. E imediatamente a cabeça vai ordenar a mão pegar e o pé andar. A mão só precisa estar junto com a cabeça. E o pé só precisa estar unido a isso. E no corpo espiritual, Jesus é a cabeça e cada um de nós somos os membros. Ele descreveu isso também lá em 1 Coríntios 12, quando ele está falando sobre dons. A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, esse grande poder que nós vimos e que procede da cabeça, que é Cristo, ele passa a cada um de nós. Basta o quê? Estarmos ligados a ele. Estando assim, tudo, absolutamente tudo, já está disponível. Esse é o cerne do texto. Não é matéria de você conquistar algo. Não é matéria de você obter algo. Tudo já está disponível. Veja, a oração de Paulo não é para os efésios adquirirem esse poder. Ele não está orando por isso, porque ele já tem esse poder. Ele está orando para eles, para que eles saibam, para que eles tenham a convicção de que eles têm esse poder. Essa é a oração. Não é para que eles adquiram. Nós adquirimos tudo isso na conversão. Você já está ligado à cabeça. A minha oração é para que vocês tenham a sabedoria, o conhecimento. A oração é pelo pleno conhecimento de que temos esse poder, porque somos o corpo que estamos ligados à cabeça, que é Cristo. O que é que tira a força da igreja? O que é que tira a força dos membros? A nossa força espiritual. Ela não é a ausência desse poder, porque a fonte desse poder é inesgotável. É a cabeça, é Cristo.
O nosso obstáculo é o desconhecimento desse fato. Essa é a oração de Paulo. Essa é a bênção do presente. O maior poder do mundo está acessível a nós, porque estamos ligados a Ele. Nós somos os únicos aptos a desfrutar das grandezas da fé cristã. E que grandezas são essas, irmãos? Poderes extraordinários. É isso que o pentecostal, o neopentecostal, ele vai interpretar. Eu tenho poder, é um poder que sai na minha mão, é um fogo que sai nos meus olhos, eu vou pegar o paletó, eu vou passar aqui na cabeça de vocês, e vocês vão cair, vão começar a rir. Esse é o poder que ele interpreta. Esse é o poder que ele acha que vai obter. Línguas estranhas, língua dos anjos, coisas miraculosas. Que poderes são esses? O poder, irmãos, é o mais simples possível. Mas assim como o Evangelho é simples e profundo, são as virtudes cristãs revertidas na prática. O poder está em você não ter a capacidade nenhuma de amar, mas agora você ama. Você odiava, e agora você tem a capacidade dada por Deus de não odiar mais. Você invejava o outro, mas agora Deus lhe dá força vinda desse poder, vinda da cabeça, para não invejar mais. Você brigava, você matava o outro na sua cabeça, você roubava do outro, mas agora você não mata, você não rouba. A gente vivia só pra gente mesmo, só para se engrandecer. Agora você não vive mais para você, você vive para o outro, porque você é igual à cabeça, e ele veio para cá não para ser servido, ele veio para esse mundo para servir, ele se esvaziou, e você agora vai ficar igual à cabeça. Agora você vive pelos que não têm nada, igual a Cristo, quando veio para servir. E porque agora você começa a viver assim? Porque você era um órgão morto, você estava fora do corpo, Deus foi lá e lhe enxertou. Agora você está ligado à cabeça. O poder de não pensar em nós em primeira instância, e sim no próximo. Então nos apeguemos à cabeça em primeira instância. Ele é Cristo, e esse poder ele está disponível para os eleitos. Por isso é tolice, irmãos, a gente trocar o culto a Cristo por culto a anjos, culto a santos, ou qualquer outra coisa. Pense, o maior argumento contra você adorar outra coisa que não seja Deus é a própria idolatria. Segundo, que nenhum anjo de respeito vai querer que você o adore, a não ser um anjo caído. Como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, olha, se você não tem comunhão com Cristo, você só pode ter comunhão com os demônios. Ou você comunga na mesa de Cristo, ou na mesa dos demônios. E o argumento que ele coloca agora é que é inútil. Cultuar a anjos, demônios, entidades, poderes, pessoas, autoridades, tudo está debaixo da bota de Cristo, debaixo desse poder. As grandezas da fé cristã estão ligadas ao cabeça. Não há nada de monótono nisso, irmãos. Não há nada de enfadonho nisso. Quando você entende as bênçãos do tempo presente, não há nada de medíocre nisso. A grandeza de Deus manifestada em Cristo. Devemos buscar esse conhecimento, porque o poder já temos. Devemos orar para que os outros irmãos, eles adquiram esse conhecimento. Que Deus dê essa esperança do chamamento na vida cristã. Então, concluindo, irmãos, apenas aplicando essas verdades, um dia desses eu vi no Instagram assim, uma psicóloga vendendo um curso.
e pedindo para você seguir ela. Eu não sei porque o algoritmo me mandou isso, mas mandou. A frase era a seguinte: seu marido se sente... primeiro, né, ela diz que tem o remédio contra maridos narcisistas. Como identificar se o seu marido é um narcisista? Primeiro, seu marido se sente orgulhoso quando as coisas não saem como ele planejou. Olha, em algum momento que ele ficou orgulhoso porque o que ele planejou não saiu. Poxa, será que isso só aconteceu comigo? Será que isso só acontece com os homens? Segundo, já teve algum momento em que o seu filho fez algo de errado e ele colocou a culpa em você na criação? Olha, algum momento que isso aconteceu? Infelizmente sim, meus irmãos, aconteceu isso comigo. E não que eu me orgulhe, isso é pecado, mas só aconteceu comigo. E por isso eu sou, como ela disse, cuidado. Clica aqui e começa a fazer o curso, porque você pode estar do lado de um narcisista perigoso. E veja, irmãos, veja que coisa. Seu marido já colocou a culpa em você de alguma coisa errada que aconteceu? Sim, eu e Adão, né? Adão foi a primeira coisa que ele fez. Um narcisista perigoso. E por que eu estou falando isso, irmãos? O problema de tudo isso que a mulher falou, que essa psicóloga falou, e ela tem um curso enorme, certo? E um perfil lá, muitos seguidores, e não é só ela, tem muitas pessoas. O problema disso é o pecado. E não é só os homens que fazem isso, todos nós podemos chegar ao momento de fazermos isso em algum momento do nosso casamento ou com alguém. Por quê? Porque nós somos pecadores. O grande problema é que o pecado, ele está sendo tratado como doença e só o mundo tem o remédio dessa doença. Você quer não ser uma pessoa orgulhosa? Você quer não ser um marido orgulhoso no casamento? Busque o cabeça, porque ele não foi nem um pouco orgulhoso. Eu tenho uma novidade para essa psicóloga e para vocês. Todos nós temos um grande potencial de sermos um narcisista perigosíssimo. É só eu começar a ouvir a minha natureza e a cada dia buscar distanciamento com a ligação desta cabeça. Hoje em dia, tudo é doença. Tudo é doença. Existem doenças, existem remédios, existem tratamentos. E o grande trunfo da psicologia é tratar tudo como doença e dizer assim: olha, só nós temos o remédio. Você precisa fazer esse curso para achar a solução. Quantos divórcios essa mulher não está promovendo, dizendo que o que é pecado é um narcisismo perigosíssimo? A Bíblia nos diz a raiz de tudo, e a raiz de tudo é o pecado. Se eu estou sendo orgulhoso no meu casamento, eu devo parar de pecar e começar a ouvir a minha esposa e não ficar tomando remédio. E não ter o meu casamento destruído, porque alguém no curso disse que, olha, fique longe desse homem, ele é um narcisista perigoso. E preste muito bem atenção nisso, irmãos. Toda estratégia humana para você lutar contra o pecado são meros paliativos. Toda estratégia humana para você lutar contra o pecado são meros paliativos, mas nenhuma estratégia humana vai lhe curar. Nenhuma. Só a palavra de Deus. Eu vou pegar outro exemplo: pornografia. Uma pessoa tem um problema com pornografia. Aí alguém diz assim: qual é o horário, né? A primeira pergunta: qual é o horário que mais pega ali a pornografia? Então, fique longe do celular, desligue o celular, é à noite, desligue o celular à noite. Fique longe do computador, fique longe da internet à noite. E isso vai fazer você se livrar da pornografia. Tudo isso é mero paliativo. Você não resolve o problema do pecado com isso. Você está subestimando a capacidade do pecado de pensar em N outros motivos, de fazer aquela pessoa voltar à pornografia, mesmo sem celular e mesmo sem computador.
Tem um artigo muito interessante. Pastor Paulo, às vezes, ele dá aula para os jovens homens e ele fala muito sobre esse artigo. O artigo é o seguinte, abre aspas: as 10 mentiras que te contam sobre o pecado da pornografia. E ele, numa conversa com a gente, ele vai dizer que a maior mentira das 10 é o seguinte: é quando a pessoa cai e ela pede perdão. Imediatamente a natureza pecaminosa olha para ela e diz assim: por que você está pedindo perdão se você vai pecar de novo? A primeira coisa que a natureza pecaminosa faz é isso, que a nossa mente faz. Olha, você está pedindo perdão, daqui a 15 dias você vai pecar de novo, daqui a um mês, mas mais cedo ou mais tarde você vai pecar. E por que eu estou falando especificamente sobre isso? Porque é um pecado que tira completamente a nossa esperança. Tira a esperança da pessoa. Imediatamente ela está orando, pedindo perdão para não fazer aquilo, e ele diz: não tem esperança, você vai pecar de novo. Como é que nós vamos exercitar a nossa esperança se eu for apenas separar do meu celular, separar do meu computador, fazer aquele curso tal, ler aquele livro tal? Não, irmãos, eu preciso ser um órgão, eu preciso ser um membro ligado à cabeça. O que vai me salvar e o que vai me curar é o Evangelho. É Ele o único que me dá esperança. Nada disso vai nos salvar. Para pecado em casamento, para pornografia, para orgulho, para ira, para fofoca, métodos humanos são meros paliativos. Vai lhe ajudar por um tempo, talvez lhe ajude por um tempo. Se você não preencher o seu tempo com as escrituras, se você não preencher o seu tempo com a oração, com uma vida de devocional ligado ao cabeça, não adianta. Só esse poder, ele pode nos libertar, e esse poder é o Evangelho. O mesmo poder que lhe cura é o poder que ressuscitou o Filho, e é o poder que o faz sentar à destra de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelo Teu rico Evangelho, como ele é precioso. Te agradecemos pelas nossas vidas. Senhor, tem misericórdia de nós, somos membros, e o Senhor é o cabeça, o Senhor é o pastor dessa igreja, o Senhor é a maior autoridade dessa igreja. Que nós possamos ter o conhecimento, a sabedoria, o pleno conhecimento desse poder, desse supremo, desse grande, desse forte poder que emana de Cristo, que foi dado pelo Pai e é manifestado em Cristo. O mesmo poder que ressuscitou Jesus, o mesmo poder que irá nos ressuscitar para a vida eterna, o mesmo poder que o faz sentar à destra do Pai. Que nós possamos ser membros fortes, com funções que o cabeça nos dá, que nós possamos proclamar esse Evangelho, mostrar aos outros, orar para que os outros tenham força também, força para essa igreja, força em nós durante essa semana. Nos abençoa, tem misericórdia das nossas vidas, em mais uma semana de trabalho, de desafios, quem sabe de conquistas, quem sabe de perdas. O Senhor é o Deus que decreta todas as coisas e nos dá a força, porque nada que vem sobre nós é aquilo que o Senhor não nos dá capacidade para passarmos. Nos fortalece como igreja, nos fortalece no Teu Evangelho. É isso que nós pedimos e agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.